Então, pessoal, então tá aqui, atividade física, professor Neno. Então, olha aqui, ó. A gente está trabalhando sobre encontro de móveis. Então, dentro do encontro de móveis, existe a função horária das posições. Essa função horária do espaço, o que ela faz? Permite localizar o móvel em qualquer instante que se movimenta com velocidade constante, desde que seu espaço inicial e sua velocidade sejam conhecidos. Tá? Então, a função horária, dentro do movimento retilíneo uniforme, ela permite o quê? Permite você localizar um objeto que está em movimento em qualquer instante, desde que ele esteja com a velocidade constante. Então, também devemos conhecer seu espaço inicial e sua velocidade. Tá? Então, a principal característica do movimento uniforme retilíneo, MUR, movimento retilíneo uniforme, é a velocidade constante. Como a gente viu nas aulas anteriores, no movimento retilíneo uniforme, a função horária é S, espaço final, S0, espaço inicial, mais a velocidade em função do tempo, tá? Então essa é a função horária da velocidade em função do tempo. Função horária do espaço, que permite você localizar um objeto que está em movimento, tá? A qualquer instante, você vai localizando ele desde que ele esteja em movimento retilíneo uniforme ou a velocidade constante. O que é velocidade constante? É quando esse móvel percorre intervalo de tempos iguais em espaços iguais. Intervalo de tempos iguais em espaços iguais, tá? Aí permite que eu localize ele a qualquer momento que ele esteja andando aqui, ó. Bom, o sinal aqui, ele é muito importante. Se o sinal é positivo, significa que o objeto está em movimento progressivo, daqui para cá, ó. Se o sinal for negativo aqui, ó, significa que o objeto está em movimento retrógrado, ele está voltando. Positivo, movimento progressivo, tá? Negativo, movimento retrógrado. Então o sinal faz a diferença. Sempre observar o sinal. Se o sinal é positivo, a velocidade o quê? Está indo de 0 para frente. Se o sinal é negativo, está voltando, ok? Então vamos aqui à resolução da atividade. Então olha aqui, ó. A primeira, a figura mostra a posição de um móvel em movimento uniforme, no instante que o tempo dele é 0. Então a gente observa aqui, ó, que a trajetória está daqui para cá, a seta está indicando, ó. Aqui nós temos o espaço, ó, 0, que é a origem de onde ele saiu, 10, 20, 30, 40 e 50. Dá para observar aqui que os espaços são de intervalos iguais aqui, ó, de 10 para 20 dá 10, para 30 10, para 40 10, para 50 10. E a gente observa aqui, ó, que ele está voltando, tá? Esse móvel aqui, esse carrinho aqui, ele está aqui, ó, com a seta, está voltando. Então o movimento aqui é negativo, é retrógrado, ok? Então vamos cá. Sendo que a velocidade média dele é 5 metros por segundo. O módulo de sua velocidade escalar, 5 metros por segundo. O módulo é o número, tá? Ó, 5 metros por segundo. Quando ele fala em módulo, é o número. Então ele está a 5 metros por segundo. Então o que é que ele pede aqui? A função horária dos espaços. Nós vamos criar aqui, ó, a função horária dos espaços, representar ela. Na letra B, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. A origem é aqui, ó, 0, ok? Então vamos cá, ó. A função horária dos espaços. Então, a função horária do movimento uniforme retilíneo é essa aqui, né? Como já foi dito várias vezes. Ela é representada por essa aqui. S, posição final, é igual S0, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. É a função da velocidade em função do tempo, tá? Sentado sozinho vendo TV. Sentado sozinho vendo TV. Ou então sorvete. Então, para representar a letra E, a função horária dos espaços, que ele está nos mostrando lá, a posição de um móvel, naquele movimento, será isso aqui, ó. Logo, a função horária dessa função será S é igual 0, quem é 0? É o ponto de origem, que está lá, mais quem é a velocidade? V, ó, é 5, ele me disse que está a 5 metros por segundo, vezes que? Vezes o tempo que não tem, tá? Então, ele só me dá a velocidade. Então, substituindo a função horária, aqui, ó, pelos números correspondentes, nós temos aqui, ó, posição final, nós temos a posição inicial, que é o ponto de origem, que é 0, mais a velocidade que ele me dá lá, V, 5 metros por segundo. Então está criado quem? A função horária dos espaços, que é a letra A. Então, resumindo aqui, ó, como 0 não soma nada com ninguém, então
vai ficar S, posição final é igual a 5 vezes T. 5 que é a velocidade média que ele me dá lá, tá? Então a letra A está aqui. Somente representamos quem? A função horária dos espaços, tá? Está representada aqui da forma que ele colocou lá pra gente. Na letra B, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços, tá? Então olha aqui, ó. Qual é o instante que ele vai passar pela origem de onde ele saiu? Então o que significa? A origem é quando o espaço final foi igual a zero, ou seja, quando ele chegar lá de onde ele saiu, ó, foi igual a zero. Então, substituindo na equação, nós só vamos substituir aqui, ó, o instante. O instante é o tempo que ele está querendo. O instante em que eu movo. Então, o instante é tempo. Então, vamos pegar a equaçãozinha lá da letra A. Posição final é igual 5 vezes t. 5 é a velocidade média, né? Ele quer saber qual é o instante. O instante é o tempo. Ele vai chegar lá de onde ele saiu, que é zero. Então, posição final é igual a velocidade, que é 5. Qual é o instante? Zero. Então, 5 vezes 0 dá 0. Então, o instante que ele vai chegar lá, o tempo final será zero, de onde ele vai parar. Ok?